Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 9. Evangelho de Mateus 9. Diz assim o texto: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã gostosa, de alegria, de celebração, do dom de ser Pai, pela liberdade de culto, por tudo nós te agradecemos. E nesta hora lembramos também das nossas crianças que recebem a palavra da verdade e as boas notícias. Que eles também sejam agora tocados pelo teu Espírito, que cada professor e professora, cheio do teu poder, possa continuar a tarefa de plantar as sementes da salvação aos nossos pequeninos. E continue conosco. E abre agora o nosso entendimento para ouvirmos e aprendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Durante o mês de agosto, este mês de gratidão, celebração pelos 74 anos da igreja, nós estamos com uma série nova que chamei simplesmente de Mantenha. A cada domingo nós estamos refletindo sobre um tema essencial da vida cristã, e sendo também encorajados para manter algumas atitudes, comportamentos, conceitos nesta parcela do corpo de Cristo que aqui se reúne por 74 anos em Perdizes. E nesta manhã eu te convido a pensar sobre a misericórdia de Deus, exemplo para a misericórdia que precisamos manter. Por isso eu chamei essa mensagem, seguindo a série, de Mantenha a misericórdia. Misericórdia e compaixão são itens presentes nas muitas variáveis e possibilidades do nosso comportamento. Mas que a geral, que a grande arquibancada da humanidade prefere mais receber misericórdia do que manifestar misericórdia ao próximo. Inclusive, nós temos um senso comum, popular, de que a misericórdia ao meu favor, quando eu preciso, deve ser a regra para os outros seres humanos que me cercam. E que a misericórdia para o meu próximo deve ser a minha exceção. Deve ser a exceção de quando eu achar que devo exercer ou manter ou manifestar misericórdia. Exceção, então, que nós usamos quando desejamos, e não todas as vezes que nós deveríamos e devemos manifestá-la. E por que isso acontece? Por que eu quero a sua misericórdia, mas quando tenho que manifestar misericórdia, eu tento fugir dessa missão? Porque bom e fácil, agradável, renovador é receber a misericórdia. Você que já teve grandes experiências precisando dela e quando de repente recebeu de um ser humano, eu não estou falando aqui da misericórdia de Deus ainda, você se sentiu forte, deu um alívio, aquilo que era um peso se transforma em leveza e você fala: puxa vida, graças a Deus aquela pessoa não levou em conta tudo o que aconteceu, passou, tenho de novo condições de olhar nos olhos, perdoá-la e prosseguir. Ao contrário disso, é difícil, para não dizer caótico, manifestar misericórdia todas as vezes que ela, a misericórdia, precisava ser a minha atitude. De modo que nós gostamos muito das palavras do rei Davi, quando disse:
e dizemos e declamamos com ele: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fazemos disso nossa oração, o nosso clamor. Mas nós evitamos as palavras de Jesus quando ele nos ensinou: bem-aventurados os misericordiosos e os que manifestam essa misericórdia, porque misericórdia teórica não é misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Assim, esquecendo também o que o irmão de Jesus nos escreveu, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Então essa nossa preferência nos coloca com essa dualidade. De um lado, a necessidade de manifestar, mas eu prefiro a manifestar de que alguém dê, entregue, realize por mim. Do outro, o Senhor falando: você precisa, eu preciso viver com manifestações de misericórdia sempre, algo perene, não é algo para um dia, para uma ocasião. Então, quando que eu devo exercer essa misericórdia? A resposta é simples e difícil. É sempre. Eu preciso sempre ter chances e pegar as chances para exercer misericórdia. E nesse momento, quando a gente responde simplesmente sempre, a mente começa a pensar dos maiores cantos, não da terra, mas um canto, um hino da vida cristã, que é: eu não sou Cristo. E se eu não sou Cristo, eu não vou exercer misericórdia. Se eu não sou Cristo, eu não vou agir como Ele. Se eu não sou Cristo, eu não amarei como Ele. Se eu não sou Cristo e tudo mais que Cristo faz e fez, então eu transfiro para Cristo aquilo que eu não consigo de verdade ser. E assim sendo, eu tiro dos meus ombros, da minha mente, que Cristo é um modelo. E eu trouxe aqui alguns exemplos para você pensar de pessoas que não eram Cristos, pois ninguém é Cristo. Um austríaco chamado Professor Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente do Holocausto, desenvolveu uma linha na psiquiatria muito interessante. Ele perdeu a sua família num campo de concentração, uma dor que nenhum de nós teria condição de nem imaginar de uma maneira real. Como os filmes nos mostram, e é terrível quando assistimos filmes relacionados à Segunda Guerra Mundial e você lá vê famílias sendo separadas, chegou pai, mãe, filhos, e filho para um lado, mulher para o outro, homem para o outro. Seus cabelos raspados, a sua identidade transformada. Há relatos de que os alemães, eles até na própria roupa, eles escolhiam a roupa de uma maneira para humilhar o sobrevivente. De que forma? Se você fosse bem alto, eles te davam uma roupa bem curta. Se você fosse bem baixo, eles te davam uma roupa bem longa. Para que em tudo você sentisse a perda da sua personalidade, se sentisse mais como um objeto e não mais como um ser humano. E o Viktor Frankl passou por tudo isso, por toda essa degradação. Pegaram toda a pesquisa que ele havia feito anteriormente, queimaram todo o seu trabalho de vida, queimado. Mas, graças a Deus, depois de ter perdido, sido destituído daquilo que é insubstituível, porque família é algo insubstituível, o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, é um amor que é único, e nós todos sabemos disso. Ele finalmente conseguiu sobreviver, passar e reconstruiu a sua vida, mas só porque perdeu a sua família. E depois vieram relatos incríveis na história que, quando ele teve chances de reencontro com oficiais da SS, ao invés de simplesmente demonstrar a sua vingança, o seu ódio, ele, como alguém que usava de terapias humanas para conversar com pessoas, existem relatos de que ele tratou
tratou o oficial alemão com amor, gerando conforto no coração daqueles que haviam apertado o gatilho para crianças, jovens e velhos nos campos de concentração. Porque ele preferiu viver com significado ao invés de viver com o drama da dor que todos nós sofremos. Um outro paralelo interessante é a história de um pastor americano. E esse pastor, o nome dele é Eric Fitzgerald. E ele, em 2006, casado, vivendo feliz com a sua esposa, uma filhinha menina, sua esposa engravida. E ele, um dia, prosseguindo no ministério, até que a sua esposa sofre um acidente. Alguém bate em sua porta, eu abri, vem a notícia que ninguém quer ouvir, a sua esposa, sua filhinha sofreu um acidente. Ao chegar lá no dia 2 de outubro de 2006, ele percebe que um carro desgovernado bateu no carro da sua esposa e a sua esposa morreu. A menininha sobreviveu e, para complicar mais a situação, a esposa estava grávida do filho que ele nunca teve. E o acidente ocorreu porque o motorista do outro carro dormiu no volante. Ele era um bombeiro, depois de um turno de trabalho, cansado, saiu de casa, achou que não precisava parar e aguentar o carro desgovernado e aconteceu isso. Ele ficou impossibilitado de conversar com esse bombeiro. Você imagina então todos os dramas de sentimento por 2 anos, porque a lei americana não permitiu diante da investigação de todo o processo criminal. E após 2 anos, então, ele se encontrou com o chamado também Mateus. E ao encontrar-se com ele, ele abraçou, ele perdoou e disse para ele que teria a partir daquele dia um relacionamento de amor. Isto é misericórdia. Isto é perdão. Misericórdia que faz eu preferir o abraço, seguido de uma conversa, seguido de esperança, não que vá voltar o que eu perdi, mas que vai me dar um outro rumo. Esses 2 casos, entre muitos, de pessoas que preferiram misericórdia, atesta-nos um movimento contrário à raiva, um movimento contrário ao senso de justiça, um movimento contrário ao isolamento, um movimento contrário à vingança, um movimento contrário à amargura que corrói, a amargura adoece. E nos ensinam que pessoas, incluindo todos os indivíduos que também podem gritar bem alto como eu não sou Jesus, que neles existe a capacidade de manifestar misericórdia, de manter misericórdia, mesmo quando as lembranças voltarem. Misericórdia que deve ser a nossa prática diária, pois a misericórdia gera leveza, a misericórdia dá otimismo, a misericórdia nutre a esperança, a misericórdia me leva para o novo e não para o velho, a misericórdia me coloca num caminho de maturidade, a misericórdia nos torna mais parecidos com Jesus do que com a humanidade que, no geral, prefere o veneno de um coração envenenado, endurecido e adoecido por todos os dramas que nós causamos uns aos outros. Atos de misericórdia não apagam o mal recebido, cicatriza o mal recebido, fica na nossa mente. Mas atos de misericórdia podem nos fazer crescer em bondade, e essa é a escolha de Cristo. E a bondade que em nós cresce vai nos lapidando, vai nos transformando. E essa vontade de Deus, como expressou o profeta Oséias no texto que lemos, afirma, nos encoraja a serem esses que preferem a misericórdia, porque Ele, o Senhor, quer a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No texto que lemos, Jesus encontra-se com Levi.
Levi, chamado também Mateus, estava sentado no seu trabalho na coletoria de impostos. Provavelmente sentado num que o mundo antigo chama de pedágio das estradas. Sentado ali, coletando, com certeza roubando, com certeza embolsando dinheiro. Caixa 2 para os coletores de impostos era a prática mais comum, por isso que ninguém gostava dos coletores de impostos. Não é porque tinham assim vontade de estar naquela profissão, não, é porque era um bando de ladrões. Ele trabalhava para Herodes Antipas, que governava a Galileia, e ele está lá exercendo a sua função, quando de repente aparece Jesus, entra na vida dele e diz: siga-me. Siga-me. E a Bíblia nos fala que Levi, Mateus, levantou-se e o seguiu. A felicidade é tanta deste encontro, deste ato de misericórdia, que Mateus decide oferecer um grande banquete a Jesus em sua casa. E isso está nas outras narrativas dos evangelhos que contam a mesma história. E atraiu então muita gente para aquela comida, para aquela refeição. E ali sentados, publicanos, que eram os cobradores de impostos, outras pessoas, que são inclusive classificadas pela audiência. Os fariseus, os mestres da lei, aqueles que ficavam naquele movimento faccioso contra Jesus, chegam ali e se queixam para os discípulos: por que que vocês comem, por que que vocês bebem com publicanos, os coletores de impostos, com os pecadores? E aí você tem que se perguntar quem exatamente eram esses pecadores, uma vez que publicanos é a denominação da profissão. Os pecadores aqui, o top 3, assim, o topo da lista, eram os assassinos, os adúlteros e os causadores de problemas sociais. Então Jesus está sentado assim com a nata da sociedade, comendo com eles. E ouvindo isso, Jesus responde com simplicidade: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus deixa claro que prefere a comunhão com o doente. E dessa forma, na comunhão com o doente, não é uma comunhão de oi, tchau. Perceba, o ambiente é de um grande banquete. Se o banquete é bom, você não quer chegar lá, pegar um prato, comer e sair correndo. Você quer comer a entrada, o prato principal, a sobremesa, tomar seus aperitivos. E dá para repetir? Dá, repete de novo. Você quer ficar lá cumprindo-se. Simplesmente o Rinema Tov, o Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Ó, quão bom e agradável que é viver, comer, sentar, distribuir, compartilhar, aprender, perdoar, viver com misericórdia, juntos, os irmãos. Preferia e procurava partilhar de uma refeição que fosse ambiente para conversa, como ele fez com Zaqueu, como ele fez o tempo inteiro, como ele faz comigo todo dia. Quando às vezes estou ali assentado à mesa, comendo a minha refeição, e na minha cabeça estão os dramas do que cometi. É óbvio que eu não falo nada, mas ele sabe de tudo. E ele: André, que bom, o almoço hoje está sendo uma celebração de indigestão pelos seus pecados, lindinho. Coma bem. E eu tenho tempo de então pensar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim para que essa comida desça em paz. Para que no tempo que eu percebo, que eu entendo a minha necessidade de misericórdia, eu possa ter outras atitudes. E então Jesus prossegue dizendo de uma maneira terrível: vão aprender o que significa isso. Perceba, Jesus não diz entenda ou pratique, ele diz vocês ainda estão no nível da ausência do aprendizado. Porque prática é quem já entendeu e quem já aprendeu. Agora o imperativo aqui é, claro, não aprendeu ainda, não entendeu. Então vão e aprendam o que significa isso. E que não é novidade. Quem disse foi o profeta Oséias. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Não é minha voz, a voz de Jesus dizendo isso. É o profeta, há algumas centenas de anos atrás. E que você não entendeu que desejo misericórdia e não sacrifício.
Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, graças a Deus por isso. Desejo o que vem de dentro, do seu interior, ao invés do que é físico, que eu compro no mercado, um animalzinho do sacrifício do dia. E pago, e falo, dá um bem gordinho hoje, porque a semana foi problemática, então o sacrifício tem que ser melhor essa semana. Jesus não está olhando para isso. Deus não está olhando para isso, porque o físico é comprado com o físico do dinheiro, mas o que manifesta o interior vem do meu e do seu desejo de transformação do interior, de dentro para fora, e não de fora para cima. De dentro para fora são as transformações que ocorrem no meu coração e Deus enxerga. De fora para cima é o físico, é o sacrifício, é o que eu compro para entregar a Deus. É aquilo que é externo e não interno. Desejo que atesta conduta, que atesta transformação, no lugar dos protocolos que possam apaziguar as nossas mentes tão culpadas. Desejo que os desencontros da vida se tornem palcos para a misericórdia se manifestar, como solista, e não uma voz escondida no meio da orquestra, mas como um solo que canta ou que toca bem alto, manifestando a misericórdia, expandindo um pouco mais. Aprendamos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Portanto, se não fossem as misericórdias do Senhor, perceba, plural, as misericórdias do Senhor, não sobraria ninguém. Não sobraria ninguém para manter a falsa justiça da espiritualidade. Seu pastor não estaria aqui. Não sobraria um. Mas porque as misericórdias dele se renovam, nós nos mantemos de pé diante do Senhor. Concluindo, meus amados irmãos, mantenhamos a misericórdia. Pratique-a em todos os eventos. Perceba cada evento como uma chance e não como uma fatalidade que eu vou ter que engolir. Preste atenção. Receba-o como o chão, o cenário. Deus me deu uma chance para exercer misericórdia. E não está amarrado o diabo, o capeta, porque aconteceu isso. Não. Quem exerce misericórdia imita Deus, adquirindo mais características do Pai. O Pai que mantém a sua misericórdia, o Pai que mantém a sua bondade. E o misericordioso vai internalizando mais graça. O misericordioso percebe um pouco mais em seu próprio eu o que é a imerecida graça. O misericordioso vive essa grandeza de Deus e entende um pouquinho mais, perceba, um pouquinho mais, quão grande é nosso Deus, porque Ele continua exercendo misericórdia, e só quem é grande exerce misericórdia. O pequeno não exerce misericórdia. Misericórdia é coisa de gente grande. Gente grande, não que é gente boa, maravilhosa, não, que é grande porque Deus grande o é. E porque a sua grandeza e a sua força habita em mim, habita em você, então podemos manter a misericórdia. Mantenha a misericórdia, pois é o caminho de Deus para nós. Enquanto a intolerância é rota para o condenado, cego orgulho que todos nós possuímos. Mantenha a misericórdia como regra e não exceção. Regra para mim, não regra para o outro. Regra para as minhas ações e não exceção. Para que seja a primeira opção e não a última. Mantenha a misericórdia do Senhor
E que seja ela o modelo, que seja ela o alvo a ser seguido, ao invés do perpetuar das nossas limitações. Mantenhamos a misericórdia, irmãos e irmãs, viva, a misericórdia ativa, e que Deus renove o nosso alcance a cada dia, porque fácil não é. Fácil não é. Para não dizer, é duro demais. Mas é o caminho que Deus nos deixou. Não é opção da fé. Nosso grande Deus sempre será por aqueles que preferirem o que Ele diz ao invés do que grita os nossos corações equivocados. E Ele disse: eu tenho, eu sou, eu renovo misericórdia. Façamos assim em nome de Cristo Jesus. Sabe qual vai ser o resultado disso? Qual que é o resultado da misericórdia manifestada o tempo inteiro? O resultado da misericórdia manifestada o tempo inteiro é transformação de quem manifesta e de quem recebe. E o resultado final é o quê? União. Que seja assim, nesse e em todos os anos da nossa igreja. Nós vamos cantar uma canção agora. Somente escute, fique em paz, declarando a grandeza desse Deus que é grande, que é maravilhoso, e Ele tem poder para nos ajudar nesta missão.